Pronto, começou a gravar, então agora a gente oficialmente declaro aberta a primeira reunião ordinária da nossa gloriosa Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Nossa primeira reunião do último ano, Juliano, da nossa gestão que agora está indo aqui para a reta final. Já é uma amanhã, vamos ter aqui reunião das lideranças de comissão, vamos fazer aqui uma análise do que deu certo, do que pode ser melhorado, vamos ver o que vai acontecer aí no ano que vem. Mas vamos continuar trabalhando, né? Porque é o último ano que a gente não vai trabalhar. E aí tem uns recadinhos paroquiais aí que eu vou passar para vocês. Primeiro, gente, que vocês lembram, a gente fez no ano passado o nosso congresso, nosso primeiro congresso de DPOs da OAB, que foi um sucesso. Teve mais de 700 participantes, gente do estado todo, tem gente até de fora do estado. E uma das coisas que a gente ficou encarregado de fazer, a pedido do nosso vice, Leonardo Sica, era sugerir a inclusão na tabela de honorários da OAB, os itens referentes às atividades de adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a doutora Michele Landange, muito gentilmente, foi a relatora do anteprojeto de alteração, né, de adequação do tabela de honorários. A gente deu algumas sugestões e está na mão aqui da diretoria da OAB São Paulo. Logo mais devemos ter novidades, né? Devemos ter aí a inserção na tabela de honorários da OAB das atividades de adequação. É uma ótima notícia para a gente ter uma referência aí oficial. Então, agradeço muito o trabalho da doutora Michele Landange. Uma outra novidade que aí eu peço para vocês já se agendarem, porque hoje foi confirmado para nós, no dia 25 de março, na segunda-feira da Semana Santa, no dia 25 de março, o dia todo, a partir das 9 da manhã, nós vamos ter um congresso, ainda não tem o nome direitinho, mas a ideia é ser um super congresso tratando de inteligência artificial e a advocacia. Nós vamos ter expositores que vão trazer já soluções que já estão funcionando, vamos ter exposições de diretores jurídicos que já estão utilizando inteligência artificial nos seus respectivos departamentos, vamos ter a presença de expoentes, portanto, do mundo empresarial, da advocacia empresarial, do mundo acadêmico. O professor Juliano Maranhão, se não tiver viajando para algum lugar do mundo, já vai estar convidado a compor uma das mesas. E vamos ter a presença também de convidados dos escritórios de advocacia. Guilherme, em princípio, o congresso ele tá sendo formulado presencial. Aí nós vamos ver se vai ser possível ser híbrido, mas em princípio o que me falaram lá na Secretaria de Comissões, é que é um evento presencial, aqui na Maria Paula, no prédio da Maria Paula, mas por outro lado, quem pudesse agendar, quem for do interior, já pode vir aqui já na sexta, passear em São Paulo no sábado, vai na Família Mantini, vai na 25, vai passar no Mercadão, passeia no domingo, segunda fica o dia inteiro no Congresso. Olha que beleza, né, Juliano? Conhece São Paulo, vão lá no Farol Santander, já vai passear no Shopping JK, olha quanta coisa boa. Tem uma dica cultural, tem uma peça maravilhosa da Cláudia Raia no Teatro Santander, da Tarsila do Amaral, eu fui ver, é ótimo. Que mais, gente? Então, assim, já se agendem, dia 25 de março, a partir das 9 da manhã, uma segunda-feira. A outra coisa, o último recadinho paroquial que eu tenho é sobre nossa obra coletiva. A pessoa perguntando por que não saem os nomes. O que acontece é o seguinte: são 9 autores que, segundo os avaliadores, precisam fazer algumas modificaçõezinhas, algumas adaptações, e esses 9 estão devendo retorno para nós. Estão devendo retorno. Então, eu pedi para a Duda, que nos ajuda aqui na comissão, ela vai gentilmente ligar para os 9 autores e autoras, né, gentilmente pedindo, né, com ameaças muito veladas, mas algumas até, né, explícitas, para que eles devolvam os artigos com as modificações até segunda-feira, porque nós queremos divulgar e já mandar para a editora na segunda-feira, e aí vai sair a lista de todo mundo. A gente não divulgou, porque precisa ver o que esses 9 autores vão fazer da vida, né? Se eles vão corrigir ou se vão desistir. Então, só está faltando esse detalhe, mas a Duda prometeu para mim que até segunda-feira, de um jeito ou de outro, nós teremos a lista dos autores e dos artigos que foram ali indicados para compor a nossa obra coletiva. Ok?
Então, gente, sem mais delongas, eu tenho a honra, a satisfação imensa de apresentar para vocês. Não precisa de apresentação, o professor Juliano, ele dispensa apresentação, uma pessoa muito conhecida, muito querida, é professor associado aqui do Largo de São Francisco, é um docente muito dedicado ao tema da inteligência artificial, compondo os principais comitês temáticos, como esse, inclusive, de notáveis do Senado Federal, tem uma profunda preocupação a respeito do tema, e eu estava até 25 de março, Beatriz. Você pegue o povo aí de Rio Preto e carregue todo mundo. Vocês que tem tudo, tem caminhonete aí, podem vir tudo lotado aqui para São Paulo. Já venha na sexta, o seu pessoal. Então, o professor Juliano tem um conhecimento imenso, e aí o que aconteceu foi que em janeiro ele mandou a mensagem, eu estava viajando, ele dizendo que ele queria muito, estava empolgado com uma ideia que ele tinha refletido sobre suas reflexões a respeito da regulação da IA no Brasil, e que ele queria muito contar para mim, trazer aqui para a OAB, e eu falei, então, Juliano, vamos fazer diferente. Você conta para todo mundo da comissão, que eu acho que todo mundo vai compartilhar a sua ideia, e você não faz spoiler para mim, eu fico ouvindo as suas reflexões, as suas ideias, seus ensinamentos, junto com todo mundo, e aí, por conta disso, o Juliano, assim, muito gentilmente, de primeira aceitou aqui, abriu o ano aqui de 2024, na primeira reunião ordinária, que para nós é uma honra, uma satisfação imensa, né, começar com o professor Juliano. Já estamos aqui com 90 integrantes, 91, e aí, então, Juliano, eu passo a palavra, lembrando que o Juliano, ele é o mais novo integrante aqui da nossa comissão, ó que chique, o Juliano Maranhão compondo aqui a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Então, professor Juliano, passo a palavra e boa apresentação. Obrigado, Solano. Fico honrado de abrir os trabalhos nesse ano da Comissão de Proteção de Dados. Uma felicidade estar aqui com vocês. E também agradeço o Ibope alto, 90 pessoas, assim, no início do ano, acho que está bem, bem frequentado, né? E, bom, eu vou aproveitar, Solano, dar alguns avisos que talvez interessem a turma, né? Como vocês vão fazer já aceito o convite, tá? No final de março eu vou estar por aqui, e esse tema sobre emprego de inteligência artificial na advocacia, acho que tem dois lados, né? As interfaces entre inteligência artificial e direito têm dois lados. De um lado, são as aplicações da IA na prática jurídica. Foi onde eu comecei, né? Comecei estudando lógica computacional aplicada ao discurso jurídico. Isso aí ainda na graduação da faculdade. E o outro lado são as implicações éticas e jurídicas da IA e a regulação da IA. Então, de um lado, a IA a serviço do direito, do outro lado, o direito a serviço da IA, né? Então, nesse lado da IA a serviço do direito, acho que vale a pena informar, e Solano, depois eu te passo os detalhes para você distribuir para todos da comissão, né? A cada 2 anos acontece a principal conferência de inteligência artificial aplicada ao direito, chama International Conference on AI and Law, né, da Associação Internacional de AI e Direito. E a próxima é já no ano que vem, né? E acabou de ser definido o local, vai ser na Northwestern University of Chicago, e eu vou ser o Program Chair, né? Então, fiquei responsável por organizar toda a chamada de artigos, seleção, etc., né? Agora, é muito interessante para quem quer olhar o que acontece de fronteira na pesquisa sobre ferramentas de IA aplicadas à prática jurídica. Lá é o lugar, né? Você vê que na conferência muitas dessas grandes law techs que estão aparecendo, a Thomson Reuters, etc., todos vão lá assistir, IBM, vão participar da palestra, que é onde está saindo o que tem de novidade, né, nessa área. E, por outro lado, os organizadores do ICAIL, que são da Associação de IA e Direito, todo ano, em julho, eles fazem uma Summer School em Firenze. E as inscrições se abriram essa semana também.
é bem interessante. São 2 semanas. Uma primeira semana é uma semana de lógica computacional aplicada a direito, né? E depois a segunda semana de inteligência artificial aplicada ao direito. Então, alguns pesquisadores importantes que frequentam essa comunidade de AI direito fora, eles dão um curso de verão e é muito agradável. É em Firenze, né? Na verdade é em Fiesole, que fica ali um pouco no alto de Firenze, um pouco mais fresco, numa vila, né, que é o Instituto da Universidade Europeia, European University Institute. Então, eu vou passar isso para você. Quem quiser se inscrever e viajar para Firenze, pode esticar um pouquinho depois do curso, aproveitar. É uma boa, né? E vou passar também o do ICAIU, né? Ficam aí os convites. Então vamos falar um pouco aqui de regulação da IA, né? Como o Solano falou, eu participei da comissão de juristas para regulação da inteligência artificial, mas eu tenho uma série de críticas em relação ao documento que foi produzido. Já tinha, logo depois que foi produzido, mas depois do boom das IAs generativas, dos grandes modelos fundacionais, para mim está muito claro que aquela regulação é insuficiente ou até mais do que isso. Ela pode trazer resultados muito negativos para o desenvolvimento da IA no Brasil, né? Na apresentação hoje, talvez alguma familiaridade com regulação de IA fosse interessante, mas não é necessária, né? Eu vou compartilhar a tela. Eu, eu, ah, Muito do que eu pensei numa nova forma, nova saída de regulação da inteligência artificial que fosse adequada para a realidade brasileira, né? E muito do conteúdo desse projeto, na verdade, eu cheguei a escrever um projeto de lei e eu vou dar os conceitos principais, o esqueleto dele, que nasceu de debates que eu fiz logo depois que terminou o trabalho lá no Senado. Eu organizei um fórum no Logorithm, que é aquela associação que eu fundei com professores da Poli e do IB. Então juntou cientistas da computação, engenheiros, e eu trouxe representantes das indústrias de empresas que aplicam e empregam intensivamente IA, né? Então estão lá todas as plataformas, as digitais, hospitais, empresas de transporte, empresas de alimento, as telecoms. Então é bastante representativo e então no debate com esses empresários, né, que empregam IA, estão na fronteira da IA, e também com os engenheiros e cientistas da computação, muitos aspectos de inadequação ficaram muito claros, né? E isso que eu quero passar para vocês e trazer uma outra forma de regular que me parece mais adequada e apropriada para o contexto brasileiro. Solano, quanto tempo eu tenho com a turma aqui? Não... Até às 20. Tá bom, então dá 40 minutos, ok. Eu vou ver se eu apresento em 30 minutos e daí deixo para questões. Na verdade, você fala até às 20 e depois a gente abre para questões depois das 20. Ah, então tá bom, ótimo, melhor ainda, 40 minutos. Solano, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Você quer me mandar pelo WhatsApp? Eu tento compartilhar aqui? Pode ser, é que o anfitrião me desativou aqui. Se alguém me ativar, eu já compartilho. Caramba, como é que eu. Ih, deixa. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui que eu tinha Bom, enquanto você tirado. vai mandando pelo WhatsApp, eu vou fazendo o meu jabá aqui. Gente, acabou de sair meu novo livro sobre inteligência artificial aí, ó, Juliano, ó, Engenharia de Prompts no Direito. Está com Ah, que promoção legal. na RT. Esse aqui eu vou mandar para o Juliano. Pode mandar. Ó, quando você mandar, Juliano, o WhatsApp, você me fala que eu já projeto aqui. Tá. Ainda tem que abrir de novo o WhatsApp que eu tinha fechado, porque Ah, sem tira a problema. atenção, né? Fica pulando.
é, é, fica pulando notificação ali, atrapalha. Então, tá aqui, Solano, vou mandar para você já, tá? Ó, já estamos com 104 integrantes, né? Olha que beleza. Ótimo. E quem chegou agora não perdeu nada, só perdeu os convites, mas que vão ser enviados pelo Solano. Eu envio para você, Solano, você Exatamente. compartilha. Eu vou Pode compartilhar enviar. o endereço do Logorithm para quem quiser saber mais do Fórum Brasileiro de IA Responsável, o Summer School da European University Institute e o ICAIU. Isso. Aí você vai me falando, eu vou mudando aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Então, como isso nasceu dessa reflexão, desse debate, desse fórum com cientistas da computação, engenheiros da computação, e também com... Agora deixa eu encerrar o WhatsApp, senão fica pulando notificação, me desconcentra. Pronto. E também com representantes de vários setores da indústria, né? Quais são as alternativas que estão na mesa de debate hoje no Brasil? Você tem dois projetos de lei, um que foi gerado ali no, na Câmara dos Deputados e um no Senado. O da Câmara dos Deputados, ele tem uma abordagem principiológica, né? É um mero elenco de valores éticos, de princípios morais, a serem perseguidos pelos agentes envolvidos no desenvolvimento e emprego de IA. Já o PL 2338, que foi proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, e foi o resultado ali do trabalho da comissão de juristas, tem uma abordagem em que há uma imposição externa e transversal de medidas de governança, né? É, e com uma autoridade que fiscaliza e sanciona, uma autoridade nacional de inteligência artificial. E agora, as duas abordagens têm problemas que eu quero abordar olhando para os próximos slides. Então, a regulação principiológica, ela é extremamente vaga, né, e não deixa claro quais seriam as medidas de governança para gestão de riscos em IA. Hoje é praticamente consenso que a, a forma de regulação tem a ver com a adoção das melhores práticas, de tal forma que você compatibilize permitir o desenvolvimento da tecnologia com a mitigação dos riscos, né? Então, as diversas iniciativas de regulação no mundo têm a ver com como implementar as melhores práticas de governança, né? E a regulação principiológica, se ela só traz aqueles princípios gerais, não maledicência, não discriminação, transparência, etc., há uma dúvida muito grande sobre como implementar na prática. As empresas que quiserem implementar não vão saber exatamente se aquelas medidas estão adequadas ou não, e, no fundo, essa discussão toda, essa incerteza, vai acabar no judiciário, que vai ter que interpretar o que é adequado para se implementar em termos de transparência dos sistemas de IA e assim por diante. Isso vai trazer um cenário de incerteza enorme, né? E os defensores do projeto de lei 2338 do Senado acusam, então, o projeto 2120, o PL 2120, de ser um projeto que vai travar investimentos por gerar insegurança jurídica, tendo em vista que todo o enforcement e aplicação fica para o judiciário a partir da interpretação de princípios vagos e muito abertos sobre objetivos a serem alcançados com a IA. O PL 2338, que a gente pode ver no próximo slide, Solano, ele já traz um conjunto de medidas de governança para gestão de riscos que têm que ser adotadas para sistemas de IA de alto risco e elenca também aqueles campos de aplicação
que vão ser consideradas inteligências artificiais de alto risco, né? Os defensores do PL 2120 acusam o do 2338 de que esse projeto vai travar investimentos, porque traz um detalhamento muito grande das medidas de governança, que vão ficar engessadas diante de uma tecnologia que evolui muito rapidamente, né? E também é fato que você já criar uma autoridade sancionadora no mercado brasileiro ainda está em desenvolvimento, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista de incorporação pelas empresas de melhores práticas de governança, né? Então, esse projeto já vem com uma proposta de uma autoridade externa que impõe, então, as medidas de governança, fiscaliza e sanciona, né? Embora tanto um lado quanto o outro acuse o lado oposto de propor uma regulação que vai travar o investimento no país, nenhuma dessas regulações fala sobre investimento propriamente, né? Não tem nenhuma regra sobre investimento. Muito embora pareça que investimento em IA seja uma preocupação muito grande entre todos os envolvidos, inclusive é uma das maiores preocupações da estratégia brasileira de inteligência artificial. A regulação do 2338 se inspira na, no AI Act europeu, na regulação europeia, né? Mas algo que precisa ser destacado é o seguinte: a regulação europeia coloca uma série de obrigações de governança a serem fiscalizadas pela autoridade. E são deveres das empresas perante a autoridade. O 2338, que é o projeto nacional, nos 48 minutos do segundo tempo, fez uma mudança importante, houve uma mudança importante, que aqueles deveres de governança foram transformados em direitos. Então, em vez de um dever de ser transparente, adotar medidas de explicação dos resultados e das decisões de sistemas de inteligência artificial, o que se estabelece ali é um direito de cada e todo cidadão à explicação sobre os sistemas de inteligência artificial, né? E isso cria algumas dificuldades, porque, de novo, ao mesmo tempo em que há uma autoridade, um conjunto de direitos de cada cidadão perante as empresas pode levar todo o tema a deslocar para o enforcement pelo Poder Judiciário, o que pode criar aí um campo de muita incerteza, né? E esses direitos à explicação, só para dar um exemplo, eles foram muito inspirados. Não, pode voltar, que eu ainda estou falando das regras. Eles foram muito inspirados naquele debate, na discussão sobre credit scoring. Então, ele tem todo um detalhamento sobre quais os dados utilizados, quais os critérios relevantes para tomada de decisão, etc. E o direito à contestação, né, do resultado de um credit scoring, por exemplo. Mas em outros campos de aplicação da IA, levar a ferro e fogo esse direito é impraticável. Por exemplo, os hospitais mostram isso claramente. Um exame um diagnóstico de câncer com base em reconhecimento de imagem, com base em imagens, tem aquela imagem quebrada em milhões de pixels que são invisíveis a olhos humanos. Não tem como viabilizar um direito à contestação. É muito difícil para os médicos entenderem qualquer relação causal entre o diagnóstico e a imagem. Muito embora boa parte, alguns programas apresentam uma acurácia muito superior aos profissionais de saúde, aos especialistas, por exemplo, para diagnóstico de câncer. Então, o que eles colocam? Olha, se eu tiver que atender esses direitos para um cidadão que pode questionar no judiciário, é melhor não usar a tecnologia. Então, a gente vai deixar de usar uma tecnologia de diagnóstico que é extremamente benéfica.
Então, é esse tipo de preocupação que motivou eu pensar numa outra forma de regulação, né? Uma forma de regulação que fosse sensível a, é, às necessidades de cada setor de atividade em que a IA esteja aplicada, né? Então, quais são os grandes desafios nessa regulação? Primeiro, como criar uma forma de gerar comprometimento dos agentes de IA com as medidas de governança que são consideradas as melhores práticas para a gestão dos riscos que a IA traz, né? Como criar um ambiente de incentivos também para o investimento na IA no Brasil? E como trazer confiança da IA na sociedade. Dentre o comprometimento dos agentes envolvidos, é importante pensar no fato de que a inteligência artificial, nas suas diferentes tipos de aplicação, nas diferentes atividades econômicas, tem características distintas e tem preocupações éticas distintas, de tal forma que precisa haver uma flexibilidade para adaptação da legislação àquelas que são as demandas setoriais. Eu acabei de dar um exemplo, né? A explicação para credit scoring é algo totalmente diferente de explicação para medicina. Então, precisa haver uma forma de que regulações setoriais possam detalhar quais são as melhores práticas para cada setor de aplicação da IA. Podemos passar para frente. Bom, e pensando nesses objetivos, eu pensei numa regulação baseada em dois pilares, né? Primeiro, regras para fomento à inovação e cooperação pública e público-privada no investimento de IA. Esse é o primeiro pilar. Então, há uma preocupação com o investimento, existem vários entraves para inovação, investimento em inovação no Brasil, né? Em particular, aquilo que diz respeito à cooperação público-privada, que vai ser decisiva se o Brasil quer alcançar uma posição de mercado, nesse mercado promissor de inteligência artificial, uma posição é, importante, né? O que vai ser fundamental para a economia brasileira. Na verdade, a gente está tratando da tecnologia que vai ser o motor das economias em todo o mundo. Então, é seríssimo. A regulação da IA no Brasil é seríssima. A economia vai girar em torno da inteligência artificial e o Brasil precisa se posicionar. Existe preocupação com investimento, não basta dizer essa regulação vai travar. As duas regulações têm o risco de travar. Os dois lados têm razão nessa crítica, né? O que a gente precisa? De uma regulação que seja atenta e incentive investimento, né? Em segundo lugar, do ponto de vista de gestão de riscos e para gerar comprometimento dos agentes com melhores práticas de IA, a melhor solução, ao meu ver, não é uma autoridade sancionadora, mas desenvolver um arranjo institucional validado pelo Estado para que os agentes envolvidos no desenvolvimento e emprego de IA obtenham certificações, né, de melhores práticas. Então, são esses os dois pilares. Pode passar para o próximo. Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu não passei. Talvez eu não tenha passado o correto, viu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas tudo bem, vamos nessa. Qualquer coisa, se faltar, eu supro falando mesmo. Não era correta mesmo. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Depois eu complemento. Bom, com relação a investimentos, o que é importante entender, né? Ah, Existia uma crença de que o mercado de inteligência artificial seria um mercado muito fragmentado,
com desenvolvimento de soluções em que iriam exigir inteligência, inovação, ideias novas, né? Algo semelhante com o que aconteceu na internet, quando apareceu a internet, a crença numa ampla concorrência, um mercado aberto, né, para investimentos. E o que se observou foi uma plataformização da internet em que poucos e grandes agentes é, lideram grandes ecossistemas e dominam esse mercado. Com as inteligências artificiais generativas e os modelos fundacionais, muito provavelmente o quadro no mercado de IA vai ser muito parecido, né? Com grandes desenvolvedores de modelos fundacionais e modelos generativos ocupando uma posição chave, né? E com poder de mercado em torno dos quais várias aplicações que vão ser baseadas nesses modelos fundacionais vão também disputar uma parcela menor desse mercado. Então, o mercado vai estar dividido entre aqueles fornecedores de infraestrutura, que são capacidade computacional, expertise e dados, e depois aqueles que desenvolvem os grandes modelos fundacionais. Então, hoje, quem é capaz de oferecer infraestrutura? Grandes empresas de processamento, de capacidade computacional, a NVIDIA, e quem tem dado e expertise também são as Big Techs, Google, Apple, Microsoft. Eles estão posicionados num lugar estratégico, lá em cima. Eles têm os inputs. E o que está acontecendo hoje é que eles já estão dominando os mercados de modelos fundacionais. Mas é possível que esse mercado tenha novos agentes e é possível também que o Brasil se posicione nesse mercado, né? Que é esse mercado aqui que está em verde, que é a grande, onde exige muitos investimentos, você desenvolver, por exemplo, ChatGPT, que é um dos modelos fundacionais generativos, ele teve, o investimento foi na ordem de 400, 500 milhões só para o treinamento, de dólares, só para o treinamento, né? Então, vai ser uma briga de cachorro grande, principalmente para quem quiser estar nesse campo verde aí. Depois, o campo amarelo são aplicações. Todos os sistemas de IA, eles vão ser desenvolvidos já a partir dos fundacionais, ou vão ser alimentados e depois potencializados pelos modelos fundacionais. Então, a questão é, onde o Brasil quer estar? Se o Brasil ele quer ter players, e o Brasil tem a possibilidade de, por exemplo, ser um líder global em processamento de linguagem natural em português, né? Talvez até com as línguas latinas, se isso for bem desenvolvido estrategicamente no país, com muito investimento. Mas os investimentos são muito altos, né? E muito provavelmente vai ser necessário aporte de dinheiro público junto com empresas para desenvolver modelos que possam entrar nesse jogo de competição global, que é o grande jogo que vai impulsionar as economias no mundo todo, né? Então, o Brasil não quer só estar ali no campo amarelo para aplicar modelos fundacionais desenvolvidos por empresas estrangeiras. O Brasil pode, né? Por exemplo, também modelos fundacionais para que sejam bimodais, de descrição de imagens. O Brasil está relativamente avançado no campo da medicina com descrição de imagens. Então, tem campos para a gente explorar. É questão de ter estratégia de investimento. Vamos para o próximo. Então, quais seriam as iniciativas que o projeto de lei da terceira via toca para gerar esse investimento? Primeiro, criar uma agência para gestão de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Teria uma agência nacional não sancionadora. O Brasil não está precisando de uma agência nacional sancionadora,
ela precisa de uma agência nacional estratégica que detenha conhecimento sobre os investimentos em IA no país, sobre o estado da tecnologia no país e direcione recursos para grandes projetos estratégicos, para posicionar o país de modo competitivo nessa disputa global. Segundo, se precisa de dinheiro, direcionar fundos públicos só para inteligência artificial. Tem fundos ali que servem só para ajustes orçamentários, né? E que tem muito dinheiro e que poderiam ser direcionados para alavancar, né, o país nesse setor. E segundo, medidas de fomento à cooperação público-privada, né? Você já tem um avanço no setor privado, mas aliando com investimento público e transferindo, deixando aberta a tecnologia, transferindo a tecnologia também para órgãos públicos, você tem aí um espaço para fomentar também o investimento. Vamos ver rapidamente esses três. Então, a Abrapia teria esse papel, uma espécie de Embrapi, né? Seria a Embrapi, por exemplo, é uma entidade privada, contratada pelo Estado para fazer a gestão de recursos para investimento em inovação. Eu penso num modelo parecido, né? Uma entidade contratada com experts, com pessoas muito qualificadas para pensar estrategicamente investimentos de inteligência artificial no Brasil. Então, não seria uma autoridade voluntariosa que sanciona e pune, mas uma autoridade que impulsiona e estimula. E vai estar ligada à outra perna, que é a perna da certificação. Por quê? A Embrapia, ela só aceitaria empresas para participar de grandes projetos públicos de investimento se forem empresas certificadas com o selo de A responsável, né? Vamos para o próximo. Fundos que podem ser direcionados. Tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é fácil de direcionar. O Fundo de Direitos Difusos também pode ser direcionado para projetos públicos de IA para o bem, AI for Good, né? Projetos voltados para trazer ferramentas para os consumidores, voltados para meio ambiente. Acho que é possível utilizar o fundo para projetos de inteligência artificial. Outro aspecto importante é revisar a regulação de instituições de ensino superior, principalmente as públicas, para permitir investimento direto de empresas nas universidades para desenvolvimento de projetos, né? Vamos para o próximo. Hoje é muito difícil uma universidade uma empresa investir em universidades públicas. O projeto alemão, por exemplo, o projeto Indústria 4.0 na Alemanha, ele é todo construído em cima da cooperação entre empresas e universidade. Isso é chave também. Você reunir conhecimento e capital para desenvolver tecnologia. Contratações públicas também precisam ser pensadas, porque hoje todos os sistemas, a grande maioria, tem um relatório do TCU, a grande maioria dos sistemas de IA na administração pública estão nos tribunais, e a grande maioria foi desenvolvida internamente, não se contrata desenvolvimento de IA. Isso porque existe uma série de problemas na contratação que não admite modelos mais flexíveis para a contratação de soluções que sejam customizadas. São pregões de preço, principalmente qualidade, e que cria uma multiplicidade de bases de dados, inclusive, que dificulta o desenvolvimento de IA, né? Então, a ideia é ter regras e preferência para modelos de licitação que adotem formas mais modernas, né, de, de contratação pública. Já existem essas regras, né? Diálogo competitivo, etc. Existem esses modelos, mas eles não são utilizados na contratação de inovação. Então, o projeto de lei daria preferência a esses modelos. Já está lá, é só direcionar e impor ou exigir que o Estado passe a utilizá-los. Porque tudo é contratado no sistema SERPO e PRODES da vida, são pregões de preço. Isso não funciona para contratar tecnologia.
E outra, a ideia de certificação também pode aparecer aqui. Então, o Estado tem dinheiro para contratar soluções, mas só vai contratar de fornecedores que sejam certificados. Né? Para a próxima. E parcerias público-privadas também para desenvolver projetos de larga escala, né? A gente pode usar a legislação voltada para PPPs e desenvolver grandes projetos para formação de bases de dados, que eu falei de infraestrutura de IA, né? O nosso judiciário ele é praticamente todo digitalizado. A gente tem uma base de dados em língua portuguesa riquíssima, por isso que eu acho que o Brasil pode ser rapidamente líder em NLP em português. Então vamos para o próximo. Então, como seria esse arranjo de certificação, que é a outra perna, né, da legislação? Então, um conjunto de regras para viabilizar fomento e investimento, e, por outro lado, como eu vou gerar comprometimento para que essa inteligência artificial, que se pretende ser criada por todos esses incentivos, como eu garanto que vai ser uma inteligência artificial responsável, que segue as melhores práticas de governança para mitigar riscos? Bom, a ideia é criar um mecanismo de autorregulação regulada via processo de certificação privada. Tá? O Ministério de Ciência e Tecnologia acreditaria entidades privadas e dois tipos de entidades privadas para certificar. As certificadoras setoriais, que vão especificar medidas apropriadas para cada setor. Então, sei lá, o Conselho Nacional de Saúde vai ter uma certificadora para IaaS aplicada no setor de saúde. Mas também certificadoras especializadas em IA. Isso nos debates ali também do fórum de IA responsável apareceu, as próprias empresas tinham dúvidas se as entidades setoriais teriam expertise em IA, teriam expertise para especificar como em cada setor devem ser delineadas as medidas de governança. Mas os parâmetros técnicos em IA teria que ser uma entidade técnica. Então, o projeto de lei também prevê certificadoras especializadas em IA, que dão os parâmetros técnicos para as medidas de governança. E como é essa certificação? Ela vai se basear na adoção de medidas de governança, né? E como elas vão ser estruturadas? A lei prevê medidas mínimas de governança. A lei simplesmente elenca quais são as medidas de governança que são consenso nas entidades internacionais de referência. Então, só se elenca que a certificação deve conter medidas de governança que são aquelas consideradas essenciais, fundamentais, que têm consenso nessas entidades. ISO, I3E, NIST, e assim por diante. Vamos para o próximo. Então, o MCTI seria o órgão acreditador, e aí tem duas soluções importantes aqui também. A entidade setorial certificadora, ela traria um código de conduta baseado naquelas medidas de governança listadas, detalhando o que significa explicabilidade, o dever de explicação no setor de saúde. E o que significa o dever de explicação no setor bancário para credit scoring? Cada entidade vai detalhar quais são as medidas de governança apropriadas para isso. Porque existem especificidades de setor para setor. Então, em vez de uma regulação que pretenda ser transversal e trazer regras apropriadas para todos, o que eu não acredito, e não se acredita nisso, inclusive uma das principais alterações nessa última versão do AI Act europeu foi o alinhamento com a regulação setorial. Né? E além disso, a entidade setorial vai trazer a lista daquilo que é considerado aplicação de IA no setor. Por que isso? Porque existe uma dificuldade muito grande na definição do escopo da legislação de IA.
É muito difícil você definir o que é inteligência artificial. Então, a gente pode. A proposta aqui é usar a definição genérica que é utilizada pela ONU, pelos organismos internacionais, a última versão do AI Act, ela também é tão genérica quanto, mas daí, para evitar ambiguidade, cada entidade setorial no seu código de conduta vai anexar os tipos de aplicação de IA que são considerados típicos naquele setor, né? E mais do que isso, vão indicar quais daquelas aplicações são aplicações de alto risco. Por que isso é importante? Também um dos pontos de crítica ao AI Act, que foi totalmente incorporado pelo 2338, é listar quais são as IAs de alto risco e ainda permitir que a autoridade acrescente novas, né? E muitas vezes você tem muita coisa incluída ali. Por exemplo, no setor de saúde, tudo é considerado de alto risco. Os hospitais, na discussão de fórum, eles trazem vários exemplos de aplicação de IA que não envolve risco algum, né? E então, aqui a gente ganha porque a gente não precisa tentar encontrar definições que funcionem, porque elas não vão funcionar no ambiente em que a tecnologia avança muito rapidamente e deixa para um arranjo mais flexível, em que as entidades setoriais periodicamente vão atualizando essas listas. E depois, a entidade especialista em IA já vai ser uma entidade que vai incluir auditores certificados, um código de conduta com especificação técnica, por exemplo, explicabilidade. No campo de pesquisa de XAI, Explainable Artificial Intelligence, tem uma série de métodos de explicação. Quais dos métodos vão ser aceitos por essa entidade de certificação no seu código de conduta como formas razoáveis de explicação para resolver o problema da opacidade em IA? Tudo isso precisa ser detalhado, né? E ao encontro desse detalhamento de quais são as exigências de explicação para aplicações no tribunais. Então, obviamente, muito maiores do que as exigências de aplicação em medicina. Por outro lado, as exigências de acurácia em medicina são muito maiores do que a exigência de acurácia em aplicações nos tribunais. Por quê? Porque a consequência é muito mais grave, né? Em um ou em outro. Então, você combina essa regulação setorial com as especificações técnicas e o selo, então, pode passar para o próximo. E o selo, então, é concedido pela deliberação conjunta dessas certificadoras, né? É um comitê deliberativo misto. E quais seriam esses selos? Ele é uma gradação. Para IAs de risco que não seja alto, são exigidas medidas de governança de transparência apenas. Para alto risco, é um selo avançado com todas as medidas de governança que são listadas na lei e são especificadas nos códigos de conduta setoriais. E aqui você tem um conjunto um pouco maior de agentes que estão definidos nesse PL em relação ao 2338 e ao 2120. Você teria o fornecedor, teria o operador, aquele que desenvolve a IA, aquele que emprega a IA, então, desenvolve uma máquina de monitoramento cardíaco para monitoramento cardíaco, esse é o desenvolvedor. O operador seria um hospital que emprega essa máquina. Quem é o usuário especialista? É o usuário que tem o conhecimento no domínio. Esse usuário, então, seria um médico. Ele tem conhecimento do domínio da aplicação e tem uma função no uso desse sistema de IA. E o superusuário seria um técnico ali de TI que também monitora toda essa aplicação, mas monitora os aspectos técnicos. Ele conhece um pouco do domínio, mas conhece mais da tecnologia. Todos esses que desempenham um papel na aplicação do sistema de IA deveriam ser certificados, ou deveriam não, poderiam ser certificados. E depois tem um selo. Opa, aí. E depois,
Aí, mais um. Aí. Depois tem um selo de excelência, que seria um selo que envolveria inclusão e desenvolvimento de IA para interesse público. Você teria que ter medidas adicionais de governança para proteção de vulneráveis, crianças e adolescentes, e depois mostrar cooperação com órgãos e universidades públicas para projetos de IA voltados para benefícios sociais. Qual que é a aposta de todo esse arranjo? Uma vez que esses selos eles são validados pelo Estado, esses selos vão gerar confiança nos usuários e, portanto, eles passam a ter valor de mercado. Você cria um incentivo não só para as empresas se adequarem, porque eles vão ter mais oportunidades de negócio, né? Por exemplo, toda a regulação de transição energética na Europa é em cima de certificações, né? E o grande estímulo é você ter oportunidades de negócio. Aqui você teria a aposta é que criando essas oportunidades criando esses selos, aquelas empresas buscariam esses selos para ter mais oportunidades perante fornecedores e contratantes de inteligência artificial. Para contratar o Estado e participar de grandes projetos de financiamento, tem que ter selo, né? Ah, então, essa é uma forma de estimular a adoção de IA responsável, mas, ao mesmo tempo, de estimular um mercado de certificação, né? Ah, existe uma dificuldade muito grande para estruturar uma autoridade de IA, que é a proposta do 2338. Vide o que aconteceu com a NPD, né? Agora, você ter uma autoridade da IA com uma regulação parecida à europeia, o que as pessoas não se dão conta, muitas vezes, se for olhar o anexo 2 do AI Act, a, isso faz a ligação do AI Act, que olha para a IA como um produto de risco, com toda a legislação europeia sobre produtos de risco. Existe toda uma regulação bastante complexa para esses produtos que reduz uma série de dificuldades na implementação. Agora, para o Brasil importar algo como o AI Act, precisaria haver uma regulação já em curso de controle de produtos de risco, que no nosso caso é totalmente diferente da europeia. Então, assim, é complicado importar, simplesmente importar. Isso pode gerar um custo muito grande para estruturar a autoridade sancionadora, que vai ter que baixar uma série de regulamentações para diferentes setores de atividade econômica, qual que é o significado de cada medida de governança, como fazer a verificação de qualidade do solo, uma série de regulações que hoje na Europa existem nessas regulações mais é, é, setoriais sobre produtos perigosos, mas aqui teria que ser desenvolvido tudo. E teria que estruturar uma autoridade com experts em IA. Quando, na verdade, o que a gente está observando é que os experts em IA estão saindo do setor público e indo para o setor privado. Então, para que criar esse custo, esse ônus para a administração pública, se a gente pode trazer um incentivo, um estímulo para que as empresas já invistam no mercado de certificação? Peguem os melhores profissionais para organizar essas entidades especialistas, criem, invistam as entidades setoriais em pessoas que também conheçam inteligência artificial para pensar nas medidas de governança, e você estrutura uma rede de fiscalização que é privada e é voltada por valor de mercado, que é um grande incentivo. É um incentivo premial, não um incentivo dissuasório. Não? Aí o próximo. Tá faltando um slide, que eu mandei uma versão anterior, que é sobre incidentes de segurança. Alguns perguntam, mas se ocorrer um incidente de segurança, como é que a gente lida com isso? Não tem nenhuma reação? Olha, uma das preocupações, que até estava na outra versão, um dos objetivos nessa regulação, que é importante é também evitar sobreposição de regulações. Por quê?
Porque a inteligência artificial ela é transversal e ela está ligada a uma série de atividades que já são reguladas, né? E tem agências reguladoras sobre isso, né? Então, a inteligência artificial pode trazer problemas ligados ao tratamento de dados. Já existe a NPD. Teria mais uma autoridade punindo por um incidente de inteligência artificial, a NPD também, depois a Senacom, se tiver envolvido o consumidor. Então, acho que a ideia é que deve haver também uma preocupação com sobreposição e bis in idem, e isso cria uma trava também. Qual que é a solução? Atribuir uma competência à NPD para que ela faça uma instrução de um incidente de segurança em IA, vamos imaginar, de discriminação, né? Aí a NPD já tem competência para fazer a auditoria de decisões automatizadas que podem ser discriminatórias. Tem algumas competências que casam. Então, a NPD poderia usar uma competência instrutória em que ela vai verificar se os agentes envolvidos estão certificados ou não, se de fato foram implementadas as regras o que levaram à certificação, quais foram os agentes impactados, houve impacto sobre interesse público ou não houve. E aí, a partir disso, elabora um relatório que ela publica. E é só isso que ela vai fazer. Se houver violação a consumidor, pode encaminhar para a Senacom. Se houver violação à concorrência, encaminha para o CAD, e assim por diante. Pode encaminhar para o MP, em caso de discriminação, por exemplo. A ideia, então, é que sejam encaminhados. A ideia é que a NPD exerça sua competência caso o incidente envolva violação à proteção de dados, aí inicia o processo sancionador da NPD, mas a NPD exerce esse papel cognitivo, de cognição, faz toda a análise e publica. Isso tem consequências jurídicas, né? E, ao mesmo tempo, reduz insegurança jurídica. Por quê? Porque você teria ali um local na administração, um órgão, que vai desenvolvendo uma expertise em cooperação com os agentes de IA, porque esse processo de instrução ele é sob contraditório, tem que ser, que obviamente o relatório vai ser usado por outras autoridades, pode ser inclusive utilizado por alguém que foi lesado por uma ação judicial, né? Mas, ao mesmo tempo, você cria esse órgão com expertise, vai alimentando a expertise desse órgão com base nessas experiências, de uma tal forma que você cria um órgão de referência. Então, o judiciário vai ter uma deferência ao estudo desse incidente, né? Os outros órgãos também vão fazer uma deferência, isso na medida em que a autoridade se equipa. Mas qual que é a grande crítica em usar a NPD? Muitos dizem que não cobre todos os aspectos, etc., e você já atribuir uma competência sancionadora a um órgão que não está preparado pode ser contraproducente. A ideia aqui é atribuir uma competência que não é sancionadora, é uma competência cognitiva, para que aos poucos também a NPD se estruture para fazer instrução sobre incidentes de IA. Sob contraditório. E depois isso vai levar a outros processos que também vão estar sob contraditório, em que a IA está envolvida, mas que envolvem outros interesses coletivos, né? Então, essa é a solução em relação aos incidentes. Eu vou parar por aqui, mas só fazer uma consideração final. Nós, geralmente, ficamos muito presos com a concepção de direito e de Estado que nós carregamos desde a era moderna, né? E essa concepção tem três pilares que são organizadores, estruturantes, que são, primeiro, a ideia de que toda a regulação vem do Estado. Isso é algo que está em crise hoje. Segundo, a ideia de que toda a regulação
é uma regulação por meio da imposição de expectativas normativas, ou seja, uma consequência jurídica caso haja uma violação da regra, né? Ah, e hoje as coisas já não são mais assim. Então, quanto ao primeiro caso, a regulação via um arranjo privado de certificação é uma forma de regulação. Os termos de uso de uma rede social como o Instagram ou o Facebook são formas de regulação, inclusive supranacional. E mais do que isso, essa regulação, muitas vezes, ela não precisa se manifestar por consequências que a empresa impõe a você caso haja descumprimento. Ela já é estipulada por design no próprio código. Então, a regulação ela não é uma regulação apenas estatal, é uma regulação que pode provir de diversos agentes num arranjo institucional, né, que seja eficiente, como também ela não precisa ser sobre expectativas normativas, ela pode ser por códigos, pode ser implementada já por códigos, por design. E terceiro, a ideia de que o Estado só protege a regulação estatal, ela é voltada para proteger direitos fundamentais, o que acabou levando também a um equívoco do 2338 em achar que as regras de governança seriam direitos dos cidadãos. Quando se exige documentação das decisões importantes no sistema de IA, isso não é um direito do cidadão, não é uma pretensão do cidadão contra a empresa, mas é um regramento que procura preservar um valor objetivo de se criar uma tecnologia confiável. Não é uma posição subjetiva de um ou de outro, individual. Uma tecnologia confiável é uma plataforma na qual direitos subjetivos podem ser exercidos, mas não por meio de pretensões individuais. Então, regular a inteligência artificial não é regular pretensões individuais. Isso precisa ficar claro. E regular a inteligência artificial não precisa ser por sanções, pode ser por um arranjo de certificação que cria estímulos talvez mais interessantes para que os agentes se comprometam com as melhores práticas de governança, né? E por fim, essas melhores práticas de governança, elas podem incluir medidas por design, já na codificação. Mas para que se alcance esse nível de sofisticação, não dá para essa regulação estar acostada. As entidades setoriais, entidades que vão recomendar parâmetros técnicos já no design e na codificação da IA, que permitiria o sistema de IA ser certificado, técnicas e procedimentos de desenvolvimento ou de documentação das decisões do sistema de IA, já no desenvolvimento de software, já são especificadas por design. Mas para a gente chegar nesse ponto, não dá para exigir que o Estado, com toda a sua morosidade e todas as suas complexidades, desenvolva esse tipo de regulação. Então, a gente precisa sair desse modelo que está muito arraigado desde a era moderna, mas que é desafiado pela tecnologia, em particular por inteligência artificial. Nós precisamos de uma forma mais flexível, mais inteligente, em que o Estado assume até uma outra função. Por exemplo, nesse arranjo de certificação, o Estado ele é um supervisor, ele valida toda uma produção de material regulatório que é feito pelos agentes privados. E depois, num segundo momento, em caso de incidente, ele também vai examinar, via NPD, nessa proposta, como está funcionando esse arranjo de certificação privada. É uma posição supervisora e que atua em cooperação com as organizações privadas, muitas delas organizações supranacionais, né? Então, a proposta ela tenta quebrar com essa visão tradicional de que regular
trazer uma autoridade sancionadora impondo uma série de obrigações. Aqui se propõe um arranjo institucional que eu acredito ser eficiente, né? Para começar, só para terminar, o AI Act europeu, que tem esse modelo sancionador, prevê 2 anos para para entrada em vigor. E já tem gente discutindo que isso não vai ser suficiente. Um projeto de lei como esse não precisaria de vacatio legis. Ele está estimulando o setor privado a se organizar e, de um lado, viabilizar investimentos públicos e privados em IA. Eu não preciso de vacatio legis para isso. E para a certificação, a linguagem da lei não é de obrigações, é de permissões. Então, o Estado, o MCTI, reconhecerá, etc., entidades certificadoras com um selo, etc. É questão dessas entidades se organizarem e se apresentarem ao Estado para desempenhar essa função, que é fundamental e vai gerar um valor de mercado. Não só um valor de mercado para as empresas de IA, mas também um mercado de certificação, né? É uma oportunidade que eu tenho certeza que vai gerar uma movimentação, como aconteceu na Europa, em relação à certificação de proteção de dados, né? Hoje é um tema mais avançado lá na Europa. Mas eu só estou invertendo. Em vez de você começar com a sanção, começa estimulando esse mercado de certificação, desenvolvimento de IA responsável. Pode ser que no futuro, com o mercado mais maduro, você possa pensar numa autoridade sancionadora. Nem excluo essa possibilidade. Mas, para o momento, eu acredito que o Brasil precise entrar no jogo de competição da IA e precisa haver uma indução pelo Estado para que os modelos de gestão responsável de IA sejam adotados. Para mim, esse é o melhor caminho. Eu paro por aqui para as perguntas. Muito bom, Juliano. Muito, muito instigante, na verdade, muito instigante. A cabeça ficou fervendo aqui, ouvindo você com as suas ponderações, aliás, muito sensatas. Eu vou começar puxando a fila aqui para te perguntar. Essas suas ideias, elas são muito boas, muito interessantes, muito palpáveis, mas você tem os 2 projetos lá na Câmara. Como é que você está pensando em colocar em prática essas suas ideias? Bom, eu tenho falado bastante. Eu vou publicar agora pelo Logoritmo, a gente vai publicar um report fazendo as críticas ao que está na mesa e propondo uma terceira via. Espero que algum senador, algum deputado se interesse por isso e proponha. Mas eu espero que, né? Eu não, eu não tenho entrada política, né? O que eu posso fazer é isso: publicar, divulgar. Eu, no fórum de IA responsável, muitas das empresas acreditam que essa seja a melhor solução, né? Então, o meu papel como acadêmico é colocar um estudo na mesa com uma possível solução jurídica de regulação, né? Sensacional, acho sensacional. E você, como membro, quando você estava lá na comissão, você chegou a falar dessas ideias? Sim, mas não foram acolhidas. Esse A ideia do. Eu cheguei a escrever, já, a parte do projeto de lei voltada para investimento estava pronto, apresentei lá, mas eles não quiseram incorporar. E também eu tinha já algumas ideias sobre certificação, mas muito ligadas ao código de conduta, que ainda nem tinha. Depois de eu muito insistir, e criaram um artigo sobre códigos de conduta. Isso entrou. Mas muito também não entrou. Só que depois, com as IAs generativas e essa transformação do mercado, não dá. Precisa ter aquele capítulo de investimento, não tem como. Ou o Brasil vai travar, vai ficar para trás. E segundo, não basta, não vai funcionar
você ter código de conduta com enforcement pela autoridade sancionadora nacional, estatal. Precisa ser um enforcement mais dinâmico, mais inteligente, em que ser responsável passa a ser um valor de mercado. Sensacional. Nossa, muito bom, muito bom. Você já conte com um apoio aqui, que eu já fiquei entusiasta aqui da sua ideia. Acho ela muito sensata, Eu muito vou, melhor, as ideias muito melhores, aliás, do que ficou no anteprojeto. Mas, Juliano, tivemos, assim, no pico de 114 pessoas assistindo a sua excelente exposição. Estou com algumas reflexões, alguns comentários e algumas perguntas aqui para você. Posso passar? claro. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui o Edson, Edson Adriano Bittencourt, ele fala, professor, excelente, parabéns, nos motiva muita reflexão. Eu, como advogado, fui desenvolvedor, eu, como advogado, e fui desenvolvedor, analista, consultor, gerente de tecnologia, fico a refletir a dificuldade em documentar, analisar o projeto de IA em design. Confesso que hoje não consigo vislumbrar esse modelo de auditoria, validação e certificação. Ótimo. Eu acho que é interessante, assim que a gente divulgar o estudo, acho que você vai poder ler com mais detalhe como é que funciona o modelo e, eventualmente, escrever sobre isso. Eu queria também provocar vocês, né? Começar um debate, porque eu acho que também ali a discussão ficou muito fechada num punhado de juristas, né? Eu critiquei muito o fato de que, por exemplo, tema de responsabilidade civil. Todas as audiências públicas, todo mundo falou não precisa de um regime especial para responsabilidade civil de IA. E lá no projeto saiu um regime especial, né? Então eu fiquei em dúvida o quanto houve participação efetiva, né? Essa aqui eu estou apresentando também para Sociedade Brasileira de Computação, Academia Brasileira de Ciência, que tem os engenheiros e cientistas da computação, porque eles ficaram totalmente à margem desse processo. Quando houve audiência pública, se vocês forem ver, a maioria dos expositores também eram juristas. Foram aqueles que ficaram de fora da corrida para fazer parte da comissão, sabe? Uma coisa tá tudo errado, né? É, tinha que juntar é, 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 aqueles que estão com a mão na massa, as empresas que estão desenvolvendo, os cientistas da computação, engenheiros da computação. Eu acho que esse modelo é um modelo que vai fazer com que o setor privado encontre essas pessoas, né? Para criar uma estrutura eficiente de fiscalização privada pelo valor de mercado que esse selo vai ter, né? Eu É, acredito nisso. sem dúvida, sem dúvida. Mas, Aqui, mas Edson, critique quando vier, procura. Eu vou divulgar, o Solano divulga, e publiquem sobre isso, gerando debate, que daí a coisa chega. Se eu aliás, publicar, ninguém comentar nada, ninguém publicar, morre, né? então, é justamente essa pergunta seguinte, a Everdeen Cesário quer saber quando você vai publicar, que se tiver na mão, a gente já divulga, nosso grupo já tem mais de 1.000 advogados, é só você disponibilizar. A previsão é entre 15 e 20 de março. Excelente. Olha só que Eu beleza. quero, eu quero publicar antes de abril, que é quando estão discutindo que vão votar ali. Eu quero pôr isso na mesa, divulgar, para que reflitam lá no Senado se não teria um caminho melhor para E seguir, antes do né? nosso congresso de IA também, que vai ser no dia 20 de março, né? Pronto, então, daí já podem criticar, discutir. Excelente, excelente. O Rodrigo Custódio te pergunta o seguinte: qual seria a entidade setorial que faria a certificação do uso de IA pelo próprio poder público? Seria o MCTI? Eu achei muito boa essa pergunta, né? Na verdade, o MCTI, no projeto, a gente prevê ali convênios do MCTI com agências reguladoras setoriais para fazer para dar um parecer para acreditação, né?
É uma forma também de você trazer as entidades setoriais, mas não descentralizar muito, né? Então fica centralizado no MCTI, mas as entidades setoriais dão pareceres, né? Ah, aqui, a ideia seria o MCTI informado por essas entidades setoriais que estão no órgão público, né? Estão no Estado, mas também com a participação de uma certificadora especialista em IA. Seria importante. Excelente. Deixa eu ver aqui uma outra, o Ricardo Amorim Flório. Professor, você acredita que maiores movimentos regulatórios de IA no Brasil não estariam atrelados à necessária evolução do European Union AI Act e das ações do recentíssimo European Union AI Office? Olha, eu acho que o Brasil tem que seguir um caminho estratégico próprio. Toda essa discussão é uma discussão de geopolítica internacional. As economias, o sucesso das economias nacionais vai depender, vai estar ligado à inteligência artificial. Ah, eu não vejo por que que a gente tem que usar ou incorporar uma agenda geopolítica da Europa. Porque, qual que é a política europeia? A política europeia é ocupar um espaço de soberania digital. Eles têm dois bichos-papões na frente dele, China e Estados Unidos. Então, como a Europa vai exercer soberania digital? De um lado, você tem dois conceitos de soberania digital, né? De um lado, a soberania econômica. Nessa, a Europa está um pouco para trás em inteligência artificial, mas tem programas de investimento muito grandes. Até foi uma crítica da última versão do AI Act, que deveria haver mais direcionamento de investimentos, porque lá realmente não, aqui no nosso metade da lei é só incentivo em investimento em IA, né? Agora, eles estão atrasados nisso. Como eles olham? É o exercício de soberania digital normativa também. E esse é um grande passo estratégico para a Europa, porque eles querem pautar e estabelecer no campo internacional, com base em toda a estrutura de direitos humanos, o que significa uma inteligência artificial confiável e responsável. Só que isso tem uma contrapartida no produto, né? Se eles conseguirem emplacar as regras deles, os produtos europeus que atendem a esses padrões de IA responsável têm uma vantagem competitiva no mercado global em relação aos chineses. Então você vê que já houve um movimento dos americanos ali no G7 de criar uma base comum, né? Porque os americanos viram a força que a regulação de tecnologia europeia, o efeito Bruxelas, está tendo no mundo todo. Você vê a América Latina regulando conforme a Europa. Os Estados Unidos já se aproximaram da Europa para desenvolver algo comum em termos de IA responsável. Então, é uma estratégia geopolítica. Para que o Brasil, já vi gente, inclusive da comissão de juristas, dizendo que o Brasil está na corrida pela regulação da IA. Não faz o menor sentido. Eu escrevi um artigo na Folha, né, sobre isso. Não foi na Folha? Não, foi no Valor. Um artigo no Valor que é sobre a terceira via, né, uma alternativa para a regulação da IA. Não faz sentido a gente estar numa corrida dos líderes mundiais para a regulação da IA, porque a gente não vai exercer nenhuma soberania normativa no campo global. Calma. E ser líder da corrida não é copiar a lei de um outro e publicar primeiro. Não é isso. É definir o modelo de regulação internacional. Nós não vamos fazer isso. Então, eu acho que estrategicamente o Brasil deveria ter mais flexibilidade na regulação. Seja qual for o estándar que vai se impor, o Brasil tem ali um arcabouço regulatório mais flexível, que está envolvido nessas entidades setoriais
de códigos de conduta que pode se alterar para se adaptar àquilo que está carregando o mercado de IA. Então não adianta querer impor globalmente uma regulação, muito menos copiar a europeia. Tem que ter uma estrutura flexível. Primeiro, o Brasil precisa ter mecanismo, acabar com os gargalos de investimento em inovação, para conseguir acompanhar essa corrida de IA. E segundo, do ponto de vista de regulação de IA responsável, é óbvio, tem os valores constitucionais brasileiros que vão encontrar ali reflexo, mas precisa ter flexibilidade para entender para onde está indo. O que é considerado padrão de qualidade globalmente em A? Ah, é isso? Então vamos alterar os códigos de conduta e revisar os selos, e aqui a gente assegura internacionalmente que os produtos brasileiros seguem esse padrão. Então tem que parar com megalomania e ser inteligente, né? Para Exato, entrar disputando esse mercado global de IA. perfeito. É mais ou menos nessa linha, mas o Alexandre Paioli faz uma provocação. Juliano, a velocidade exponencial do avanço, o upgrade das IAs, não dificulta a ponto de inviabilizar a efetividade de certificações e regulamentação? Eu acredito que nessa estrutura flexível, né, ela já é uma certificação para ser revisada periodicamente, né? É, a acreditação também é revisada periodicamente. O MCTI é que vai baixar uma regulação para cada setor, estabelecendo quais são esses períodos, de no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos, para revisão da certificação. Mas é importante não criar a impressão sobre a certificação privada, no mercado privado de certificação. Não cria a impressão que você vai ter um órgão público burocrático em que você precisa registrar a IA antes de empregar, né? Na verdade, a certificação sequer é obrigatória, mas se a certificação tiver um valor de mercado, que eu acredito que vai ter, ela vai fazer parte do próprio investimento dos agentes envolvidos no desenvolvimento e emprego na IA. Quando você vai planejar um investimento num sistema de IA, já vai estar planejado como é que a gente vai propor essa certificação. E inovações, você tem uma estrutura flexível para que elas sejam incorporadas. Inclusive, tem uma válvula ali de competência para o MCTI, para caso haja uma grande disrupção, o MCTI pede para que as certificadoras apresentem os códigos de conduta revisados, né? Então, isso também está ali no radar, mas eu acredito que o modelo seja um modelo suficientemente flexível. Não é um modelo de balcão, não. Um modelo em que os agentes que estão desenvolvendo e produzindo IA querem garantias também dos seus pares de que eles estão adotando medidas seguras, né, responsáveis para desenvolver os produtos. Aqui tem um elogio aqui do Guilherme Cadorim para o professor Juliano, ó, o texto acerca da reconfiguração da responsabilidade civil pelo direito digital do professor Dr. Juliano Maranhão foi meu norte para a elaboração do projeto submetido ao processo seletivo de mestrado aqui em Franca. Estar na mesma comissão que ele é uma baita honra que só a OAB São Paulo permite. Concordo aqui com o Guilherme. E aqui vamos fazer uma última questão, Juliano, para a gente poder Obrigado. encerrar às 8h30. A Silmara Freitas Camargo, ela pergunta se o nome é Abrapia mesmo ou deveria ser Embrapia? É Embrapia, na versão anterior, na versão nova está Embrapia, que eu errei ali. Eu mandei não foi a última versão que eu mandei pro Solano. É Embrapia mesmo. E eu acho que a melhor solução seria mesmo o mesmo modelo da Embrapi.
porque tem vários arranjos. Isso é até um tema que eu estou conversando com o Floriano, em que você pode ser uma empresa estatal, mas eu acho que talvez o melhor seja o Estado baixar um edital e selecionar um time de ponta, né, para fazer a gestão dos recursos públicos para investimento em IA. Muito bom. O professor Juliano, passou muito rápido isso aqui. A gente assim piscou, já tinha dado 1h30 que nós estamos juntos aqui te ouvindo. Foi uma apresentação hipnotizante, profunda, com sempre muita sensatez, muitas provocações. Acho que nós começamos o ano aqui, 2024, a comissão com pé direito, né? Você não podíamos ter começado de melhor maneira com a sua presença, aqui, as suas colocações. E agora, né, com você integrando a nossa comissão, você, por favor, sinta-se à vontade para continuar fazendo as suas provocações através aqui da comissão. Ok? Olha, tem aqui, ó, parabéns, indaga sobre a concepção do Estado de Direito à luz Eu tô escrevendo um livro junto com um professor italiano para discutir justamente isso, né? Tem dois objetivos. Primeiro, um livro que parta dessa visão pós-moderna, né? Que tecnologia e direito é uma nova relação, com novas ferramentas, novos instrumentos. E, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente também quer fazer introduções mais técnicas para os juristas. Então, muitas vezes você vê livros de proteção de dados, mas você não tem uma introdução técnica. O que são dados? Dados estruturados, dados não estruturados? O que são bases de dados? Então, eu estou tentando fazer com ele isso. Né? O que um jurista precisa saber do aspecto técnico para começar a discutir? Inteligência artificial é a mesma coisa, eu vejo já muita gente discutindo, gente muito boa, mas que acaba dando escorregão por conta da parte técnica, né? Então, eu quero fazer essas duas coisas e eu acabei de fechar um curso que eu vou mandar para os CAF, da Fundação Arcadas, em que eu vou tentar fazer isso. Eu começo dizendo, acabou a concepção de Estado moderna e vou introduzir regulação da internet, proteção de dados e inteligência artificial como fatores que desafiam aqueles pressupostos, né, do Estado. Então, aí, quando eu ficar pronto também, eu dou essa divulga para quem quiser se inscrever nesses cursos. O livro ainda demora um pouquinho. Estou fazendo muita coisa, ainda demora. Muito bem, Juliano. Agradeço aqui em nome da OAB São Paulo, em nome da nossa comissão, né, a sua presença. Agradeço a todos e todas que participaram, que mandaram perguntas, que ficaram aqui até o final. Lembrando que nós vamos ter no final de agora no dia 20 de março, nossa próxima reunião ordinária vai ser no dia 20 de março, e o tema vai ser Amanda Smith Martins vai falar sobre neurodireitos. Neurodireitos, Ah, que legal. A Amanda é aspectos, pesquisadora lá pesquisadora com do você. Livre Prompt. Uhum. Exatamente. Aspectos jurídicos das interfaces cérebro e máquina. Olha só a Amanda ali. Amanda, cumprimente aí o povo. A Amanda está aí. Oi, Amanda. E tem uma coisa muito legal também aqui, sugeriram um livro sobre esse tema do papel do Estado. Tem um artigo também interessante que eu já recomendo, depois eu posso até compartilhar com você, que é da Julia Black, chama Decentering Regulation. Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a Post-Regulatory World. É um artigo também que vale a pena, tem a ver na verdade, todo esse projeto tem essa visão por trás, né? Muito bom, muito obrigado, Juliano. Obrigado a todas e a todos. E aí, declaro encerrada a nossa primeira reunião ordinária de 2024. Então, até a próxima reunião do dia 20 de março com a professora Amanda Smith Martins para falar sobre neurodireitos. Isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Juliano. Muito obrigado. Tchau, obrigado, pessoal. E agora é terceira via na cabeça. Boa noite, obrigado. Boa noite.